E aí, pessoal, vamos falar ainda sobre ontem à noite. Os bastidores de Thiago Santos tem uma curiosidade muito interessante. A figura do treinador e as suas questões e, obviamente, como o torcedor começa a ver o novo trabalho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, sempre no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office, que pode lhe dar mais de R$4 mil de renda extra por mês, com investimento de R$67. Então não perca a oportunidade, não é nada mirabolante. Entre no primeiro link e entenda um pouco mais desta oportunidade. Gente, o Grêmio venceu 2-1. É preciso dizer que em alguns momentos com dificuldade, em outros apresentando bom futebol. Mas o que sai do jogo a gente precisa trazer sempre para a ideia do que a gente pode construir. Eu quero aqui fazer, antes de começar a conversar, fazer um reparo e um pedido. Eu vivi, e vocês todos que vivem o Grêmio intensamente, viveram um conflito entre Roger e Renato quando da chegada de Renato, a conquista da Copa do Brasil, e houve uma espécie de competição criada por muitos torcedores do Grêmio que diziam eu gosto do Roger, eu gosto do Renato, e aquilo não levou a lugar nenhum. Nós só criou mais uma cisão em algo que não precisava. E curiosamente eu começo a ver o mesmo movimento com relação a Thiago Nunes e Renato. E nós não precisamos disso. Para elogiar Thiago Nunes, nós não precisamos criar nenhum tipo de cisânia com relação a Renato. Nós sabemos dos problemas do Renato, nós falamos dos problemas do Renato, nós nunca passamos a mão em cima das dificuldades que o Grêmio enfrentou. Por isso é que o Grêmio trocou. Só que a gente não pode perder de vista jamais a ideia de diminuir este processo em cima de uma briga que não vai a lugar nenhum. Feito esse reparo, eu quero começar a falar sim das questões, das peculiaridades que o jogo nos trouxe. E algumas muito interessantes. A primeira delas, um pedido de desculpas. Por quê? Porque Thiago Santos fez uma partida primorosa ontem. Encantou a todos. A qualidade no desarme, a quantidade de desarmes, a forma com personalidade como ele atuou. E a gente sabe, subiu uma hashtag que dizia Thiago Santos não. E hoje nós temos que subir a hashtag, e eu ontem propus, pouco antes de começar, de terminar o jogo, a hashtag desculpa Thiago Santos. E não tem vergonha nenhuma nisso. Eu não participei da hashtag Thiago Santos não. Mas eu via a incomodação do torcedor e entendia a incomodação do torcedor naquele momento. Mas hoje, esse jogador é muito longe de ser dos nossos piores jogadores, pelo contrário. Aparentemente, e a amostragem é assim, dá conta de que ele vai ser uma peça muito importante do nosso processo. Eu acho fundamental que a gente tenha muitas vezes humildade para fazer esse tipo de avaliação. E aí eu conto para vocês um bastidor que eu recebi. Ele ficou impactado do ponto de vista negativo com a repulsa do torcedor naquela chegada dele. E ele disse, eu vim aqui, eu vou fazer, eu tenho personalidade. Olhando no olho dos dirigentes e disse que ia lutar contra esse tipo de coisa. E ontem ele deu um passo importante para resolver essa questão. Acho até que aquela questão definitiva ele já resolveu. Eu não estou dizendo que ele vai ser o melhor volante do mundo e muito menos que ele vai ser um jogador craque do time. O que eu estou dizendo é que ele vai ser útil e o torcedor já entendeu a utilidade dele. E não tem mais o Thiago Santos, não. Isso está fora do pensamento do torcedor. Porque sabe que aquele modelo de jogador é um jogador que a gente precisa valorizar. E esse reparo a gente sempre tem que colocar. Vamos aos pontos do jogo. Repetindo, eu não quero aqui fazer um conflito entre Renato e Thiago Nunes. Eu não quero entender isso, apesar de ver muitas diferenças entre um e outro, sobretudo na forma como conduz o processo de um jogo de futebol. A gente precisa ter essa compreensão para poder evoluir. Na entrevista, Thiago Nunes viu um jogo muito próximo do que o torcedor viu. O bom time bem montado no primeiro tempo, a intensidade física, a dificuldade naquele momento de fazer, de conseguir decidir, conseguiu através de uma jogada individual, é verdade, e a dificuldade física naquele início do segundo tempo, e a mudança tática que determinou a vitória do Grêmio.
Quando as peças começam a melhorar em um bom número, é porque dentro do campo o time começou a melhorar, e isso a gente vê a representação clara dentro exatamente desse momento que a gente está vivendo do Grêmio. Então, o Grêmio melhora como conceito de time e as individualidades passam a aparecer, inclusive as que a gente não acreditava muito. Sobre o jogo, ele disse que o resultado foi muito importante e gostou do comprometimento dos jogadores. Ele afirmou que ficou muito satisfeito com o processo de melhora jogo a jogo. Ele viu melhor em relação ao primeiro, todos nós vimos isso. Sobre Thiago Santos, ele disse que se criou uma expectativa que ele fosse apenas um marcador de um jogador de força, e ele disse que ele é mais que isso, elogiou demais o Thiago. O Thiago é titular absoluto hoje desse meio-campo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sobre os aspectos de evolução do time, o Thiago falou que gostou da consistência, gostou da compactação, gostou da circulação de bola e gostou da forma como o Grêmio saiu jogando. Ressaltou muito o espírito competitivo e a estabilidade emocional após o gol que o Grêmio sofreu. Um belo gol, na verdade. Com relação às individualidades, e foi questionado sobre a mudança tática a partir da entrada de Michael, ele disse que gostou da entrada, procurou a entrada de Michael, um jogador que tivesse a organização da jogada, que pudesse atuar entre as linhas e que o Grêmio pudesse ficar pensando a jogada através daquela figura. Ressaltou e não fez nenhuma crítica a Jean-Pierre, pelo contrário, disse apenas que Jean-Pierre sentiu fisicamente o jogo e ele tirou porque viu que o Jean-Pierre já não conseguia dar intensidade, mas ressaltou que o Jean-Pierre se dedicou, que o Jean-Pierre lutou e que o Jean-Pierre apenas cansou. Sobre as individualidades que aparecem a partir de agora nesse momento, é preciso ressaltar muito fortemente a individualidade do Ferreira, que foi um jogador muito, de alguma maneira, criticado e diminuído em alguns momentos e começa a ganhar contornos de um dos principais jogadores do time, criando soluções e decidindo a favor do Grêmio. Essa é uma situação que a gente vê claramente com o crescimento do time e a gente tem muitos jogos pela frente. Passamos por um, passamos por dois, agora temos um jogo que eu considero muito complicado, o jogo lá no Centenário em Caxias. Nós vimos os enfrentamentos do Grêmio contra o Caxias no ano passado e temos que ter sim a preocupação. A questão física é uma preocupação muito forte do Thiago nesse momento, e quando a gente fala de bastidores, a gente já vê uma evolução também no ambiente no que diz respeito à força física. Os atletas estão confiantes no trabalho do novo preparador e isso é meio caminho andado. Isso é sinal de que nós vamos ganhar todos os jogos daqui para frente? Claro que não, mas que a gente começa a ver um passinho de cada vez, uma evolução em cima de algumas situações, eu não tenho dúvida. A gente precisa apenas tentar entender a partir de agora um ambiente um pouco diferente, um ambiente onde o Grêmio consegue distensionar aquela saída que foi traumática para todos do Renato e que agora a gente precisa evoluir como time. A amostragem é boa, as individualidades cresceram, a parte física parece vir junto. E aí a gente tem a chance de ali na frente começar a ver com boa possibilidade um Grêmio voltando a ser um time de altíssimo enfrentamento contra os principais. Não jogamos ainda contra os grandes times do Brasil, não fizemos esse enfrentamento, mas me parece que nós conseguimos encontrar um caminho e vamos caminhar em busca de uma evolução. O que nós vimos ontem, antes do jogo, durante o jogo, durante o primeiro tempo, depois das substituições e depois do jogo, através da coletiva do treinador, dão uma ideia de que a gente pode sim imaginar coisas muito boas para o futuro. Esse é o sentimento do torcedor, esse é o sentimento interno, e aí a gente sabe que quando todo mundo empurra para o mesmo lugar, a gente vai evoluir. Portanto, o único pedido que eu faço, não vamos criar cisão, não vamos criar discussão, não vamos criar comparação. São pessoas diferentes, são métodos diferentes, são modelos diferentes. E o Grêmio não ganha com isso. Nós perdemos lá com o Roger, não vamos perder agora, não precisamos perder. Nós somos torcedores do Grêmio, não das pessoas. Não há necessidade da gente entrar nessa discussão. Portanto, que ganhe o Grêmio. É isso que a gente quer e foi isso que aconteceu ontem.
e é o que esperamos que aconteça domingo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.